Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo da revista A Sentinela, estudo 44, que tem o tema Explore cada detalhe da Palavra de Deus. Estaremos fazendo esse estudo completo, com a leitura, com a pergunta e resposta. Espero que possa ajudar na sua preparação. Então vamos juntos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos nosso estudo da revista A Sentinela. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Apenas lembrando e incentivando mais uma vez, aqueles que puderem já se inscreve no canal, ative o sino, deixe o seu comentário e no final do vídeo deixe o seu like para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos iniciar nossa consideração, estudo 44, que tem o tema Explore cada detalhe da Palavra de Deus. Então o texto temático é o livro de Efésios, capítulo 3, o versículo 18. Sejam plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, o que nós veremos nesse estudo? Estudar a Bíblia pode nos dar alegria por toda a nossa vida. É algo que faz muito bem para nós e nos aproxima cada vez mais do nosso Pai Celestial. Neste estudo, vamos ver como podemos explorar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da Palavra de Deus. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Imagine que você está pensando em comprar uma casa. Você gostaria de ver a casa antes de fechar o negócio ou aceitaria apenas ver uma foto da frente dela? Com certeza, você iria até a casa, olharia todos os cômodos e veria todos os detalhes possíveis. Talvez você até daria uma olhada na planta da casa para saber como ela foi construída. Sem dúvida, você gostaria de conferir cada detalhe antes de comprá-la. Podemos fazer algo parecido quando formos ler e estudar a Bíblia. Um escritor comparou a mensagem da Bíblia a um prédio muito alto e espaçoso com um alicerce bem profundo. Então, o que podemos fazer para conhecer bem a Bíblia? Se você apenas ler a Bíblia por cima, você até vai conseguir aprender algumas coisas básicas, as coisas elementares das proclamações sagradas de Deus. Mas, da mesma forma que você iria até uma casa para conhecê-la melhor antes de comprá-la, você também precisa estudar com atenção a Bíblia para entendê-la melhor. Uma excelente maneira de estudar a Bíblia é ver como as várias partes dela se relacionam umas com as outras. Esforce-se não apenas para entender as verdades que você acredita, mas também por que você acredita nelas. Pergunta do 1 e 2. Qual é a melhor maneira de lermos e estudarmos a Bíblia? Dê um exemplo. Então a resposta: precisamos estudar com atenção para entendê-la melhor. Podemos fazer isso por ver como as várias partes da palavra de Deus ou a Bíblia se relacionam umas com as outras, assim como faríamos se fôssemos comprar uma casa. Analisaria antes de comprar. Devemos fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Leitura do 3. Para entendermos bem a Bíblia em todos os seus detalhes, precisamos aprender as verdades profundas que estão nela. O apóstolo Paulo disse para os cristãos estudarem a palavra de Deus com atenção, para que fossem plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da verdade. Só assim eles conseguiriam ficar arraigados e estabelecidos em sua fé. E nós precisamos fazer o mesmo. Vamos ver agora como podemos estudar a Bíblia para aproveitar bem toda a riqueza que ela nos oferece. Então a pergunta: o que o apóstolo Paulo disse para os cristãos e por quê? Resposta:
Ele disse para os cristãos estudarem a palavra de Deus com atenção, para que fossem plenamente capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da verdade. E ele disse isso porque só assim eles estariam arraigados e estabelecidos na fé. Subtítulo: Explore verdades profundas da Bíblia. Leitura do 4. Como cristãos, nós não queremos entender apenas as coisas básicas da Bíblia. Com a ajuda do Espírito Santo de Jeová, nós estamos ansiosos para aprender até mesmo as coisas profundas de Deus. O que você acha de começar um projeto de estudo pessoal para se aproximar ainda mais de Jeová? Por exemplo, você pode pesquisar mais sobre como Jeová demonstrou seu amor a seus servos do passado e como isso mostra que ele também te ama. Você também pode pesquisar como a adoração a Jeová era organizada na época dos israelitas e como Jeová quer que adoremos a Ele hoje. Ou talvez você possa estudar com mais detalhes as profecias que Jesus cumpriu durante o período que passou aqui na Terra. Então, a pergunta do 4: o que podemos fazer para nos aproximar mais de Jeová? Então, a resposta: começar um projeto de estudo pessoal, pesquisar mais sobre como Jeová demonstrou seu amor a seus servos do passado e como isso mostra que ele também te ama. Também podemos pesquisar como ele organizou o seu povo e também sobre profecias da Bíblia. Leitura do 5. Alguns irmãos que amam estudar a Bíblia mencionaram algumas coisas que eles gostariam de estudar com mais detalhes. Você pode ver algumas das coisas que eles disseram no quadro Sugestões para Estudo Pessoal. Em suas pesquisas, você pode usar o índice das publicações da Torre de Vigia ou o guia de pesquisa para Testemunha de Jeová. Você vai ver que usar essas ferramentas torna o estudo muito mais interessante. Fazer esse estudo profundo da Bíblia pode ajudar a fortalecer sua fé e achar o conhecimento de Deus. Vamos ver agora algumas verdades profundas da Bíblia que você pode explorar. Então, a pergunta do 5: existe algum assunto que você gostaria de estudar mais profundamente? Então, a resposta: olha, notem que essa resposta é pessoal, mas eu vou dar a resposta do parágrafo, ok? Algumas pessoas gostariam de aprender mais sobre o significado do nome de Jeová, como Jeová usa seu Espírito Santo para realizar a sua vontade. Então, esse comentário aqui se encontra no quadro, né? Sugestões para estudo pessoal. Dando continuidade, leitura do 6, subtítulo: Medite sobre o propósito de Deus. Veja, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre o propósito de Deus. Existe uma grande diferença entre os humanos planejarem algo e Jeová planejar algo. Por exemplo, muitas vezes planejamos uma viagem, mas alguns imprevistos podem surgir, e isso pode atrapalhar a viagem e nos impedir de chegar ao nosso destino. No caso de Jeová, quando ele planeja algo, ele se concentra no destino final, ou seja, ele tem um propósito. Por isso, quando surge imprevisto, Jeová se adapta para cumprir seu propósito. Nós somos muito gratos por Jeová ter revelado aos poucos o seu propósito eterno da Bíblia. De uma maneira ou de outra, Jeová sempre consegue fazer o que quer, porque ele faz de tudo, contribua para o seu propósito. Os resultados de tudo que Jeová faz vão durar para sempre. Mas qual é o propósito de Jeová e que ajustes ele fez para que esse propósito se cumpra? Então, a pergunta do 6, parte A: porque nada pode atrapalhar o propósito de Jeová? Resposta: porque quando ele planeja algo, ele se concentra no destino final e ele tem um propósito. Parte B: porque podemos dizer que o propósito de Jeová para a humanidade e a terra é eterna? Resposta:
porque ele faz tudo o que quer para que contribua com o seu propósito. Então, Jeová, ele se adapta às circunstâncias e faz com que sempre cumpra aquilo que ele prometeu. Leitura do 7. Deus disse ao primeiro casal qual era seu propósito para eles. Tenham filhos e tornem-se muitos, enchem e dominem a terra, tenham domínio sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Por causa da desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas isso não mudou o propósito de Jeová. Ele apenas ajustou como esse propósito seria cumprido. Logo depois que Adão e Eva pecaram, Jeová determinou que iria estabelecer um reino no céu, para cumprir seu propósito original para a humanidade e para a terra. Por amor, Jeová enviou Jesus à terra no momento certo. Dessa maneira, Jesus podia ensinar as pessoas sobre o reino e dar sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. Depois, Jeová ressuscitou Jesus para voltar para o céu e mais tarde reinar como rei do reino de Deus. Mas há muito mais coisas que você pode meditar sobre o propósito de Jeová. Então, a pergunta do 7. Depois que Adão e Eva desobedeceram, o que ajuste Jeová fez? Resposta: Jeová, ele se adaptou. Ele enviou Jesus para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus e dar a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. Foi ressuscitado e agora é o rei do reino de Deus. Leitura do 8. O tema principal da Bíblia é a santificação do nome de Jeová por meio de seu reino, governado por Cristo. O nome de Jeová será santificado quando ele cumprir seu propósito para a terra. E esse propósito não pode ser mudado. Jeová prometeu que tudo vai acontecer exatamente como ele disse. Com o tempo, a terra vai se transformar num paraíso, e os descendentes perfeitos de Adão e Eva vão viver para sempre. E Jeová tem muito mais coisas em mente para nós. Seu propósito final é que todos os seus servos, tanto no céu como na terra, adorem a Ele em união. Dessa forma, todos serão leais e obedecerão a Jeová como soberano do universo. Você não fica impressionado ao ver a maneira como Jeová está cumprindo seu propósito? Pergunta parte A. Qual é o tema da Bíblia? Então a resposta é a santificação do nome de Jeová. E a pergunta B. De acordo com Efésios 1, do 8 a 11, qual é o propósito final de Jeová? Então vamos fazer a leitura do texto? Diz assim: Essa bondade merecida ele nos deu abundantemente em forma de toda sabedoria e entendimento, por nos fazer saber o segredo sagrado da sua vontade. Segundo o seu agrado, ele mesmo determinou o propósito de estabelecer uma administração quando se completassem os tempos determinados, para reunir no Cristo todas as coisas nos céus e as coisas na terra. Sim, nele, com quem estamos em união e fomos designados herdeiros, tendo sido predeterminados segundo o propósito daquele que realiza todas as coisas de acordo com o que a sua vontade determina. Então a pergunta, parte B, repetindo. De acordo com Efésios 1, 8 a 11, qual é o propósito final de Jeová? Resposta: seu propósito é que todos os servos de Deus adorem a Ele em união. Dessa forma, todos serão leais e obedecerão a Jeová como soberano do universo. Leitura do 9, subtítulo: Medite no que vai acontecer. Veja a profecia que Jeová fez no jardim do Éden, como mostra Gênesis 3,15. Ela fala de acontecimentos que iriam cumprir o propósito de Deus, mas alguns desses acontecimentos só ocorreriam milhares de anos depois. Por exemplo, Jeová disse para Abraão que muitas gerações depois dele, um dos seus descendentes se tornaria o Cristo. Daí,
No ano 33, Jesus foi machucado no calcanhar, assim como a profecia tinha dito. A parte final dessa profecia, ou seja, quando a cabeça de Satanás foi esmagada, só vai acontecer no fim do reinado de 1000 anos de Cristo. E a Bíblia fala muito mais sobre o que vai acontecer enquanto existir inimizade entre o sistema de Satanás e a organização de Jeová. Então, a pergunta do 9: o estudo da Bíblia nos leva até que ponto no futuro? Resposta: nos leva até o final dos 1000 anos, onde Satanás será solto e ainda desencaminhará muitas pessoas. Leitura do 10. Pense nesses acontecimentos emocionantes que a Bíblia prediz. Primeiro, as nações irão proclamar paz e segurança. Daí, instantaneamente, a grande tribulação vai começar quando as nações atacarem todas as religiões falsas. Depois disso, o Filho do Homem virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, e talvez vejamos evidências sobrenaturais disso. Então Jesus vai julgar as pessoas, separando as ovelhas dos cabritos. Mesmo assim, Satanás não vai desistir. Com muito ódio, ele vai fazer com que uma coalizão de nações, que a Bíblia chama de Gog da terra de Magog, ataque o povo de Deus. Em algum momento, os ungidos que ainda estiverem na terra vão ser levados para o céu. Lá, junto com Jesus e seu exército, eles vão lutar na guerra do Armagedon, a parte final da grande tribulação. Depois disso, Cristo vai começar a reinar sobre a terra por 1000 anos. Então, a pergunta do parágrafo número 10, parte A: o que vai acontecer em breve? Então, a resposta: será proclamado paz e segurança, a grande tribulação começará, a religião falsa será atacada, Jesus virá nas nuvens, irá separar as ovelhas dos cabritos, os ungidos vão para o céu e junto com Jesus vão trazer a guerra do Armagedon. Parte B: como podemos preparar nossa mente e nosso coração? Então, a resposta: agora podemos fazer isso por meditar como será a nossa vida no paraíso ou no novo mundo, e quando estivermos lá, teremos ainda mais oportunidade para aumentar nosso apreço e amor por Jeová. Leitura do 11. Agora, pare para pensar um pouco em como vai ser depois de 2000 anos. A Bíblia diz que o nosso Criador pôs até mesmo eternidade no nosso coração. Já parou para imaginar o que isso significa para você e sua amizade com Jeová? O livro Achegue-se a Jeová, na página 319, desperta nossa curiosidade ao dizer: depois de viver por centenas, milhares, milhões ou até bilhões de anos, saberemos muito mais sobre Jeová, Deus, do que sabemos hoje. Mas ainda haverá incontáveis outras coisas maravilhosas para aprendermos. A vida eterna será inimaginavelmente significativa e variada, e a parte mais recompensadora dela sempre será a chegar-nos mais a Jeová. Mas até isso acontecer, o que podemos descobrir ao estudar a Bíblia? Pergunta do 11. Como você se sente ao se imaginar vivendo para sempre? Então, essa resposta é uma resposta pessoal, mas com certeza eu imagino uma vida significativa, variada, recompensadora, onde teremos milhões e milhões de tempo para entendermos ainda mais o nosso Criador. Subtítulo: Olhe para os céus. Leitura do 12. A Bíblia nos dá alguns detalhes sobre como é estar na presença de Jeová, ou nas maiores alturas. A Bíblia revela coisas incríveis sobre Jeová e sobre a parte celestial de sua organização. Por exemplo, nós podemos ler sobre as coisas impressionantes que o profeta Ezequiel viu
quando os céus se abriram e ele começou a ter visões de Deus. Então a pergunta do 12, como podemos olhar para os céus? Resposta: a Bíblia revela coisas impressionantes sobre Jeová e sobre a parte celestial de sua organização. Então podemos ler as coisas que o profeta Ezequiel viu quando os céus se abriram. Leitura do 13. Pense também no que Jesus está fazendo no céu. Ele é o nosso Rei e sumo sacerdote e entende muito bem como nos sentimos. Através dele, podemos nos aproximar do trono de bondade merecida de Deus em oração e pedir perdão dos nossos pecados e ajuda no tempo certo. Não deixe passar nem sequer um dia sem meditar em tudo que Jeová e Jesus já têm feito e estão fazendo a nosso favor desde os céus. O amor deles por nós deve tocar fundo o nosso coração e nos motivar a dar o nosso melhor no serviço a Jeová. Então a pergunta do 13, como você se sente ao saber o que Jesus está fazendo lá dos céus? Então a resposta, devemos nos sentir motivados a dar o nosso melhor no serviço de Jeová. Leitura do 14. Uma das melhores maneiras de mostrar nosso apreço pelo que Jeová e Jesus fazem por nós é dar nosso máximo para ajudar outros a se tornarem testemunhas de Jeová e discípulos de Jesus. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez para mostrar sua gratidão por Jeová e por Jesus. Ele sabia que a vontade de Jeová é que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Ele se esforçou ao máximo na pregação para ajudar o maior número de pessoas para, de todos os modos possíveis, salvar alguns. Pergunta do 14. Qual é uma das melhores maneiras de mostrar o nosso apreço pelo que Jeová e Jesus estão fazendo por nós? Resposta: é dar o nosso máximo para ajudar outros a se tornarem testemunhas de Jeová e discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo fez exatamente isso. Ele se esforçou o máximo na pregação para ajudar o maior número de pessoas. Leitura do 15, subtítulo: Sinta prazer em estudar a palavra de Deus. O salmista descreveu muito bem uma pessoa que estuda a palavra de Deus. Ele disse que ela é feliz porque seu prazer está na lei de Jeová e que ela medita na sua lei dia e noite. Falando sobre esse texto, o tradutor da Bíblia, Joseph Rotherham, escreveu algo interessante no seu livro, Estudo dos Salmos em Inglês. Ele disse que uma pessoa deve sentir tanto prazer na orientação divina que deve procurá-la, estudá-la e passar tempo pensando nela. Ele ainda disse que uma pessoa pode dar por perdido cada dia que passa sem ler a Bíblia e sem adquirir a sabedoria encontrada nela. Você pode sentir prazer em estudar a Bíblia por se interessar nos seus muitos importantes detalhes e ver como todos eles estão conectados. Explorar cada detalhe da palavra de Deus é algo que nos dá muita alegria. Pergunta do 15. De acordo com o Salmo 1:2, o que vai nos deixar felizes? Então, essa resposta é imensa. Ler e meditar na palavra de Deus. Leitura do 16. As belas verdades que Jeová nos ensina em sua palavra não são difíceis demais para entendermos. No próximo estudo, vamos ver uma das verdades mais profundas, o grande templo espiritual de Jeová, que o apóstolo Paulo descreveu na sua carta aos Hebreus. Você vai gostar muito de estudar sobre esse assunto. Então, a pergunta do 16, o que vamos ver no próximo estudo? Resposta: vamos ver o grande templo espiritual de Jeová que o apóstolo Paulo descreveu na sua carta aos Hebreus. Vamos passar agora para as perguntas de recapitulação. Então, a primeira pergunta: qual é a sua resposta? Qual é o propósito final de Jeová? Então, a resposta
é que todos os seus servos, tanto no céu como na terra, adorem a Ele em união. A segunda pergunta: o que a Bíblia diz sobre o nosso futuro? Então, a resposta: ela fala de acontecimentos que vai culminar no Armagedon e durante os 1000 anos teremos a oportunidade de perfeição. Satanás será solto e terá depois o decepamento eterno. E nós viveremos eternamente. E a última pergunta: como podemos olhar para os céus? Resposta: podemos ler sobre as coisas que o profeta Ezequiel viu quando os céus se abriram e ele começou a ter visões de Deus. Também podemos pensar o que Jesus e Jeová já estão fazendo no céu e o que fará na terra em nosso benefício. Então, meus amados irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo da Sentinela. Espero que possa ter facilitado ou contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.